Então, estamos começando essa primeira aula. Então, essa aula introdutória à ECO 1002, de Economia Micro e Macro, nesse curso de férias, em julho de 2013. E hoje eu vou fazer uma introdução da disciplina e também falar como será a disciplina no seu conjunto. Basicamente, então, a disciplina voltada à economia e, no caso do curso da área pública, a ideia é que essa disciplina tenha um conteúdo voltado para a gestão pública. Então, temos aqui o sumário, vamos ver no curso um contexto histórico inicial da questão da economia e sua relação com a área pública. Então, breve contexto histórico. Vamos ver o significado dessas duas coisas no Estado moderno, como temos hoje. Uma discussão sobre o tamanho econômico do Estado moderno, essa questão da carga tributária, e finalmente é uma questão muito discutida. E ao final vou falar sobre a disciplina, como é que vai ser a condução do curso ao longo dessas semanas dessa disciplina. Então, iniciando com uma visão histórica, da economia, do Estado, da administração. Vamos ver que boa parte do que sabemos da administração vem de administração pública e boa parte do que temos hoje de práticas de economia e de administração já existiram já há muito tempo atrás, e é interessante ver como essa história evolui no tempo. Então, começando nesse contexto histórico, vamos ver aqui primeiro dizer que o Estado surge como resultado de um avanço social, avanço da nossa sociedade humana, em mais complexa, etc., surge a figura do Estado. E a administração pública, basicamente, é a administração do Estado. Então, essa economia tenta trazer essa coisa da relação entre economia e Estado, no caso da administração. E temos o grande exemplo, a grande experiência de Estado, que muita coisa vamos ver de hoje, em Roma. O Estado é chamado, então, de república. O res quer dizer coisa, e pública quer dizer de todos, de todo o povo. E também, só uma curiosidade histórica, né, a palavra administrar, vem do latim administrare, que quer dizer cuidar das coisas do Estado. O administra seria a pessoa que cuida das coisas do Estado, que serve o Estado, seria o servidor do Estado, o servidor público. Administrador, que é o nosso administrador de hoje, é o dirigente desses administras, é o que dirige, é o principal administrador. Administrazione, você vê a palavra, seria o substantivo. E administrativos, o adjetivo relativo à administrazione. A gente foi aqui em português, e mesmo em inglês e francês, etc., são os mesmos termos com os mesmos significados. Administrare, administrator, administração, administrativos, etc. Então, essa história de administração vem lá de trás. E essa administração quer dizer, basicamente, lá em Roma, administração pública. Então, esse curso, na verdade, se fosse mais atrás, seria um curso principal do Império Romano, da República Romana. Aqui também, só para uma curiosidade cultural aqui, o verbo administrar no presente do indicativo em latim e em português. Observa aqui, ego administro, eu administro, tu administras, e assim vai. Então, realmente, até na linguagem, temos a mesma coisa aí na história da administração, em português e em latim. Bom, mas, voltando então para o nosso conteúdo principal, o que nos interessa é, então, a evolução da questão da administração pública e sua relação com a economia. Vamos ver?
Então, basicamente, de Roma ao final do século XX, a administração equivale à administração pública. A administração de empresas é um fenômeno novo, vem do século XX apenas. Desculpa, século XIX, falei, não, perdão. Então, boa parte do que conhecemos de administração até o século XIX é basicamente administração pública, administração do Estado, com muitas experiências e práticas, como, por exemplo, vamos ver aqui, olha, coisas que vêm lá de trás da administração pública, que hoje estão presentes na administração privada, né? Estratégia, lado militar, a ideia de planos também militar, de planejamento, hierarquia, cargos, departamentos, setores do Estado, a burocracia como sendo profissionais que fazem funcionar a gestão do Estado, a padronização de procedimentos, todo um conhecimento de finanças, de tesouraria, de orçamento, isso tudo de práticas de gestão do Estado, contabilidade até um certo ponto, os registros das coisas, também uma lógica de províncias ou estados que hoje, quando pegamos empresas que têm filiais, é mais ou menos parecido o esquema como as empresas se organizam para dar conta dessa prática de múltiplos lugares onde a empresa atua. Aqui também alguns exemplos de coisas de Roma, lá atrás, da gestão pública, que estão hoje presentes. Erário é um termo hoje que nós usamos, que vem lá de erário, porque o era a moeda de Roma, então o erário seria o conjunto de moedas existentes, conjunto de dinheiro, o erário público, usamos isso hoje. Fisco vem de fiscus, que era uma cesta, um lugar onde quem colhia impostos botava o dinheiro. Fiscal vem de fiscalis, também latim. Imposto nosso vem de imposta, que era um imposto sobre a terra e sobre os imóveis, que era um dinheiro que era pago pelos cidadãos romanos para financiar a segurança, o exército e as campanhas militares. Tributo vem de tributum. Tributo aqui tem a ver com o imposto cobrado às tribos que não eram os romanos. Opa, não está muito bom aqui, vou apagar isso aqui. Então, tributum tem a ver com tribos. Seriam os impostos cobrados às tribos que os romanos dominavam. Então, havia o imposta era para os cidadãos romanos, o tributum para os não cidadãos romanos. Daí também vem o termo tributário, de tributários. Depois, com o tempo, também os romanos passaram a pagar tributos e o esquema tributário, que era, como havia mais não romanos que romanos no começo, acabou que tributário virou o nome dominante para a questão da arrecadação de impostos. Moeda, o uso de moeda em todo o Império Romano e hoje na moeda pública, quer dizer, algo produzido pelo Estado. E a palavra dinheiro vem do dinários. Dinários era a moeda principal de Roma que mais circulava, moeda de prata. E daí vem o nosso nome dinheiro, para dinheiro, que era essa moeda, que era a principal moeda que circulava no Império, em todo o Império Romano. Então, o dinário. Então, aqui temos já uma ideia do quanto de hoje, no Estado moderno, nós devemos ao modo como os romanos se organizaram em termos de Estado. Há um erário público, que é o tesouro público, há um esquema fiscal, existem impostos, tributos, há o dinheiro, que é um dinheiro das pessoas, do Estado, que é oficial no Império, no caso, e hoje no nosso país. A economia da Roma Antiga, então, possui essas duas
essas duas principais divisões, né? Então havia uma economia pública, essa economia pública havia despesas públicas, havia despesas de manter o Estado, o cônsul, que seria o nosso executivo, o Senado, o Fórum, o Exército, havia serviços públicos, a segurança do país, segurança pública nas cidades, as estradas, ruas pavimentadas nas cidades, calçadas, água, banhos públicos, saneamento, Roma era saneada, trânsito, havia um controle de trânsito em Roma, o dinheiro particular, que é algo produzido pelo Estado e fazia funcionar a economia romana. Havia estádios enormes, né? O Coliseu tinha capacidade de cerca de 70 mil pessoas, todas sentadas. E havia também um controle, um esquema de organizar um sistema educacional que, embora sendo pago, esse sistema educacional era organizado pelo Estado romano. Não era gratuito, mas o currículo, o esquema de cursos, de escolas, era todo feito pelo Estado romano. Havia a receita, vinha de impostos, tributos e taxas, esse mesmo nome, e havia também essa receita tanto no governo local quanto para o governo central. Então, províncias pegavam uma parte da receita para si e outra parte mandavam para Roma, para o centro do império do Estado. E havia uma economia de mercado. A economia romana, basicamente, era uma economia de mercados, como conhecemos hoje. Algumas pessoas, se estivessem naquela época, diriam que era economia capitalista, exatamente porque o modo como ela funcionava é mais ou menos como o modo como funciona hoje nossa economia. Havia empresas, pessoas tinham terra, imóveis, capital, produção agrícola, gado. A diferença básica é que havia trabalho escravo, que era o principal base de uma certa economia em Roma, mas também havia o trabalho pago. Havia pessoas que tinham salário pagos. E as pessoas pagavam impostos, sobretudo sobre a propriedade, não sobre o consumo, não havia ICMS, e em alguns casos havia umas taxas, por exemplo, pedágios nas estradas romanas que eram protegidas. Então, comerciantes que faziam rodas comerciais pagavam uma taxa para usar a estrada e não serem vítimas de assalto quando iam buscar fazer comércio com outros povos. Se formos também observar aqui, esse processo de economia pública e privada romana foi um dos maiores sucessos da história da humanidade, né? Basicamente, cobrindo aqui quase todo o Reino Unido, Inglaterra, Escócia e tal, o que hoje é a França, Espanha, Portugal, aqui é Tunísia, Marrocos, Tunísia, Egito, opa, Tunísia para cá, cadê o Egito? Egito, Líbia, Tunísia, acho que é a Líbia, ou que é a Tunísia, um dos dois. Todo o Oriente Médio aqui, ó, hoje, o que hoje é o Irã, o Iraque, Turquia, enfim, a Itália, Suíça, Áustria, Sérvia, Croácia, etc. Estavam de fora apenas os germânicos, estavam de fora os germânicos, os saxões, os povos germânicos, os saxões, e particularmente aqui vemos os vândalos, que aí hoje o nome de vândalos vem que eles tinham por prática, quando guerreavam, não só guerreavam, mas saíam destruindo todos os bens do inimigo. Então, esse modelo de economia pública e privada, do Estado organizado, do mercado operando, foi um grande sucesso em Roma e é um dos grandes sucessos hoje, em termos de organização humana na vida moderna. O que mudou na vida moderna em relação a Roma foi que, além da
das despesas do Estado e serviços públicos, perdão, tive um pequeno falha aqui, um pequeno errinho, desculpa, vamos botar aqui de novo. Eu cometi uma pequena falha, vamos voltar. Então, além do que havia em Roma das despesas do Estado e serviços públicos, surgiu na humanidade no século XIX a preocupação com seguridade social, gastos de governo, século XX, práticas de transferência de renda e também práticas, ações macroeconômicas de governo, de modo a reduzir problemas de crises econômicas no sistema. E a receita, basicamente, é o mesmo esquema dos romanos, né? Impostos, tributos, taxas, governo local, governo central, etc. E também, curiosamente, temos uma situação parecida no lado da economia como um todo. A diferença agora é que temos trabalho pago, não mais trabalho escravos, em geral. E há impostos e tributos sobre a propriedade, como havia antes, agora também sobre a renda monetária e sobre o consumo. Então temos esse modelo de funcionamento da economia moderna, onde há um lado de uma economia pública, a economia do Estado, e outro lado a economia privada, a economia das empresas e indivíduos na sociedade, agindo de modo livre, interagindo entre si. O fato importante a considerar aqui é que o Estado só é possível se houver recursos na sociedade. Então, no Estado, em sociedades miseráveis, pobres, não haverá um Estado. Então, o Estado precisa usar bens e riquezas gerados na sociedade para poder funcionar. Então, a base também da existência do Estado é haver um excesso de produção de bens e riquezas na sociedade que podem ser usados, então, para fins coletivos, para fins de todas as pessoas, para fins das coisas que vão fazer funcionar a vida da sociedade. Na verdade, por exemplo, no caso de Roma, o grande salto que houve em Roma, em termos comparados com os outros povos, foi a criação de exércitos profissionais pagos com impostos dos cidadãos. Até então, os outros povos, os gregos, etc., quando havia alguma guerra, as pessoas paravam de trabalhar e iam para a guerra. Então havia um declínio econômico. No caso de Roma, a criação do Estado e da organização estatal permitiu então que o lado privado da economia continuasse funcionando e houvesse então recursos para financiar e viabilizar a existência do Estado. Esse foi o grande salto de desenvolvimento organizacional de Roma. Digamos que foi uma inovação em termos de práticas organizacionais, a criação da administração pública separada da privada. Bom, então, nesse contexto, vamos ver aqui alguns exemplos de eventos que têm relação com a economia e com o Estado. A ideia é tentar só situar algumas situações, alguns casos, onde podemos ver impactos positivos e impactos negativos não sei se não avançou aqui ainda. Cadê? Não passou ainda o slide? Sim ou não? Agora passou. Então, vamos ver aqui alguns eventos ligados à economia e o Estado. Primeiro, eventos positivos. Basicamente, esperar passar aqui o slide para vocês. Já passou. Então, temos primeiramente que a base econômica, foi a base econômica que permitiu esse modo de interação entre área pública e privada, a economia privada e o setor estatal em Roma, que levou ao grande progresso de Roma. Então, o comércio global, a primeira globalização que tivemos,
moeda única em todo o Império Romano, livre iniciativa das empresas, muita obra pública, muita estrada, muita ponte, saneamento, prédios públicos, estádios, né, os coliseus, e a criação, essa grande inovação, a criação de um Estado financiado por impostos e tributos. Um outro exemplo de relação positiva de economia com o Estado foi Portugal e Espanha enriqueceram com a descoberta de ouro e prata nas Américas. E como na época o dinheiro era baseado em dinheiro metálico, Portugal e Espanha ficaram muito ricos. Na verdade, Portugal recebia mais ouro do Brasil que podia gastar para si. Um outro caso também importante de impacto econômico em Estado são os americanos. O avanço econômico de uma revolução industrial que se difunde nos Estados Unidos transformou um país que era uma colônia agrícola da Inglaterra ao país mais rico do mundo. O impacto econômico favorecendo a criação de um Estado democrático. Temos também o caso da democracia alemã pós-guerra, a economia alemã de mercado favorecendo um Estado democrático na Alemanha. E temos o caso do Brasil. Temos aí o Plano Real, por exemplo, mostrando que nós saímos de uma situação de terceiro mundo do século XX para nos tornarmos uma das principais economias do mundo do século XXI. A economia favorecendo a evolução do Estado. Mas há eventos também de crise que a economia pode produzir. A mesma economia que ajudou os romanos a prosperar também vai ser a economia que vai ajudar ou levar à queda do Império Romano. Primeiro, o crescimento excessivo do Império Romano e o tamanho excessivo do Estado. Aqui há vários contextos que o aumento de impostos para manter o Estado cada vez maior sufocou a economia privada em Roma. Eu também tenho uma tese de que, dado o tamanho do Império Romano, como a moeda era baseada em moedas metálicas, ouro e prata, a escassez de metal, de ouro e prata, pode ter me ajudado a faltou dinheiro no Império Romano para fazer funcionar a economia. Um outro caso histórico de impacto econômico na administração, no Estado, a Revolução Francesa, basicamente, custos de guerras. Na época, então, o rei convocava as pessoas para guerras, paravam de produzir na agricultura, reduzia a produção, isso aumentou impostos, e um dos motivadores da Revolução Francesa foram os impostos. Um outro caso também de exemplo histórico de impacto econômico, os americanos, os Estados Unidos, ficou independente da Inglaterra por uma razão econômica. A Inglaterra, de um lado, tinha um alto custo para manter as colônias da América, e os americanos se revoltaram porque os ingleses criaram impostos para as colônias inglesas na América, sem ouvir, sem consultar os americanos. A razão da independência americana foi, está no documento deles, a criação de impostos sem que eles tenham sido consultados. E aí começou todo o processo da independência dos Estados Unidos e o resto é história. Um outro caso também foi a queda do Muro de Berlim. Basicamente, ela surgiu de uma enorme discrepância econômica entre uma Alemanha de mercado ocidental e outra Alemanha centralizada e estatal. A diferença de padrão de vida das duas produziu uma tensão social que levou à queda do Muro de Berlim. E, de certo modo, estamos vivendo no Brasil hoje uma situação também parecida, que temos hoje uma economia de primeiro mundo, mais uma gestão do Estado de terceiro. Quer dizer, existe uma base econômica para termos uma outra realidade de prática de governo, de Estado, e essa realidade não acontece, as pessoas então passaram aí às ruas, né? Vamos ver que uma das coisas que vamos discutir aqui no curso, como exercício prático de gestão pública, de economia, é a questão do passe livre, da gratuidade do transporte público e também da qualidade dos outros serviços públicos, etc. Então temos aqui no Brasil uma situação de crise resultante de uma economia de primeiro mundo versus um Estado de terceiro, digamos assim.
Bom, então, avançando, vamos falar um pouco sobre a importância de saber economia, entender economia para a gestão pública no contexto de um Estado democrático. Temos aqui, então, quais seriam as funções básicas do Estado. O Estado possui 3 principais atividades importantes. Alguém daqui está perguntando alguma coisa? Não. Ok. Alguém falou ok aqui também. Deixa eu ver aqui. Se alguém... então temos o Estado tendo 3 grandes campos de atuação. O primeiro deles é a provisão de serviços públicos. Provisão aqui não quer dizer a produção, a execução, mas quer dizer assegurar serviços públicos através de contratação de empresas ou pessoas que possam fazer aquela atividade, em alguns casos, em outros talvez não. A segunda grande função do Estado são políticas de redistribuição de renda ou de buscar uma justiça distributiva. Vamos dizer que a economia de mercado é excelente na eficiência da alocação de recursos, vamos ver isso no curso, é eficiente em produzir em produzir riqueza, mas infelizmente não é eficiente em distribuir a riqueza. E via de regra temos uma economia de mercado que é injusta socialmente. E aqui o Estado entra na nossa intenção de tentar corrigir falhas de distribuição e produzir uma melhor justiça distributiva da riqueza. E, finalmente, no mundo moderno, o Estado atua na política macroeconômica. Na verdade, boa parte dos jornais que nós tratam da questão macroeconômica, questão fiscal, taxa de juros, câmbio, etc., emprego, desemprego, são aspectos macroeconômicos que o Estado tem hoje, o Estado moderno, uma função, um papel em ser um elemento de estabilização econômica e evitar ou reduzir crises. E nessas 3 funções, o Estado produz impactos econômicos. Né? Ao buscar fazer essas 3 funções, vai ter impactos econômicos de sua atuação. Para funcionar os serviços públicos, o Estado vai retirar renda através dos impostos. Isso terá impactos nas pessoas, capacidade de consumir, de poupar. Vai retirar trabalho da sociedade. Pessoas poderiam estar trabalhando para uma função produtiva, de gerar bens e riqueza, etc. Serão chamados a trabalhar para o Estado. Vai retirar bens da sociedade para produzir serviços públicos, ou consumir, ou funcionar. E também, eventualmente, pode ser um produtor de serviços. Vamos dizer que, via de regra, o Estado produtor tende a ser menos eficiente que uma pessoa ou empresa privada produtora. Todavia, há coisas positivas. O Estado é quem assegura a ordem jurídica das trocas econômicas, é quem assegura os contratos, é quem assegura a propriedade das coisas que funcionam na economia. Na verdade, não haveria economia de mercado sem haver o Estado, que é preciso assegurar propriedade, assegurar legalmente propriedade e assegurar legalmente contratos. E quem faz isso é o Estado. Então, sem o Estado não haveria uma economia de mercado funcional. Ao fazer a atividade de redistribuição de renda, o Estado contribui para reduzir desigualdades. Isso é bom porque vamos ver que quanto mais renda se aloca para setores de renda mais baixa, maior é o consumo na sociedade. Isso é bom em termos de economia, vamos ver nessa disciplina. E também assegura a segurança social, a previdência, seguro-desemprego, etc., que são elementos que reduzem falhas no sistema econômico, reduzem tensões sociais. No controle da política macroeconômica, o Estado vai ser fundamental de controlar a moeda, que temos a questão da inflação. Então, a atuação do Estado é fundamental para evitar a inflação.
quanto menos inflação, enquanto melhor se gerencia a moeda, mais eficientes são as trocas econômicas na sociedade, e o Estado atua para reduzir crises. Mas, que é o ponto, em uma ação equivocada ou de gastar mais do que arrecada, etc., o Estado pode acabar e produzir crises na sociedade. Se a gente for ver aí o caso hoje da Grécia, da Espanha, da Itália, Portugal, etc., são todas crises econômicas na sociedade, crises macroeconômicas, resultantes da uma ação equivocada, errada da administração do Estado. E mesmo no Brasil, as nossas crises passadas, boa parte delas eram resultados do descontrole fiscal, que foi resolvido depois pelo Plano Real. Então, temos que, é preciso entender a economia para que se possa ter uma boa gestão do Estado, para poder reduzir os impactos negativos de quando o Estado atua quando é consumidor produtor. Vamos ver que será impactos microeconômicos e impactos macroeconômicos. Vai entender os impactos dos impostos e tarifas na renda das pessoas, nos preços, nos investimentos da sociedade, na poupança, etc. Então, impostos e tarifas vão ter impacto em vários aspectos da sociedade. É preciso saber, então, como cobrar e de quem cobrar impostos e tarifas. E também para ser capaz de maximizar os impactos positivos da atuação macroeconômica. O impacto positivo em ter uma moeda estável, ter o controle da moeda, o impacto positivo da inflação, da taxa de juros, do nível de emprego, e também da regulação microeconômica, do controle, evitar cartéis, monopólios, etc. Tudo isso que está aqui faz parte, então, do conhecimento que veremos nessa disciplina. A base econômica que vai ajudar a entender como atuar na gestão pública em todos os níveis. Uma questão também que cabe aqui falar e faz parte da discussão sobre Estado e economia, tem a ver com o tamanho do Estado na economia. Será que o Estado é grande demais ou não? Você deve ter visto na disciplina de finanças públicas, a disciplina de finanças públicas, ela se chama, acho que ADM 1021, que um economista alemão chamado Adolf Wagner, ele teorizou que a participação do Estado na sociedade democrática tende sempre a crescer. Em particular, ele disse que cada vez mais, quando um país, uma sociedade enriquece, começam a surgir demandas que são coletivas e elas então passam a exigir uma maior atuação do Estado. Então, por exemplo, a urbanização das cidades passa a exigir serviços públicos bem maiores do que quando havia apenas pessoas morando em fazendas e sítios, etc. Basicamente, o Estado, para gerenciar um conjunto de fazendeiros, é muito menor, muito mais simples que o Estado para gerenciar uma cidade urbanizada ou um país altamente urbanizado. E, por exemplo, o Brasil passou aí, nós tínhamos cerca de, mesmo na área rural nós tínhamos 20%, perdão de novo aqui, eu me confundi aqui, fiz um pequeno erro. Nós tínhamos 20%, nós tínhamos professor Rubens, passa direito. Nós tínhamos no campo 20% urbano e 80% rural. E hoje temos, por exemplo, no interior do Rio Grande do Norte, 80% das pessoas morando nas cidades e 20% morando no campo. Evidentemente que, nesse contexto de muita gente na zona rural e pouco na área urbana, esse contexto exige um nível de Estado
bem menor do que esse contexto de uma população urbana muito maior. Então, o que o Wagner dizia é que quanto mais evoluir a sociedade, mais vai se necessário recursos para manter coisas que são coletivas, decorrentes da vida coletiva na sociedade. Então, o Estado tenderia a crescer em tamanho. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, no começo do século XX, o Estado tinha uma presença de 10% na economia. Vamos ver que hoje o Estado americano tem uma presença, a carga tributária nos Estados Unidos é da ordem de 39%. E também do Brasil, 38% do PIB. Na Alemanha, 45%, na França, 53%. Por aqui podemos ver que a carga tributária no Brasil não é excessiva. Observe que ela é comparativamente similar a Estados Unidos, Reino Unido, Japão. Então, não dá para dizer que é um erro dizer que pagamos os impostos mais altos do mundo e blá, blá, blá. Nada disso. Na verdade, o Brasil possui um volume de impostos totais similar a países desenvolvidos e menor que outros. Claro, vamos ver aqui que o serviço público gerado por essa carga tributária é que não está à altura do seu volume. Mas, de qualquer modo, percebemos que a dimensão da carga tributária no Brasil não é fora do padrão do seu significado econômico. Né? Na verdade, por exemplo, o Brasil hoje, em termos econômicos, está justamente no time desses países aqui. Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, Japão e Brasil. Esses são os países, fora China e Índia, de maiores economias do mundo. Em termos de o quanto da carga tributária o governo realmente gasta, vemos que o governo, embora arrecade 38% do PIB, como vimos agora há pouco, 38%, ele somente gasta 21%. Então, na verdade, essa diferença aqui entre esses dois valores, 17%, não fica no governo. O dinheiro, então, sai em termos então, de economia pública e privada. O governo sai do setor privado via impostos, mas há uma transferência, de novo, para privados, de cerca de 17%, que é a diferença aqui entre o gasto do governo e a carga tributária. Da onde essa transferência? Aposentadorias, seguro-desemprego, pagamentos de outras coisas. Enfim, há toda uma parcela do que é arrecadado que volta para gasto privado. Na verdade, a carga tributária total não é totalmente de gastos de governo. Apenas uma parte menor, que no Brasil é 21%, Estados Unidos 20%, Alemanha 20%, França 25%. Também observe que aqui também não estamos muito fora de um padrão mundial do modo como o governo atua na economia. Então, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, tem um tamanho de economia similar aos países de mesmo porte ou perfil econômico, e até mais ricos, né, como os americanos.